Existe uma dor silenciosa que quase ninguém tem coragem de admitir. O medo de envelhecer e começar a sentir que o mundo vai esquecendo da gente aos poucos. Meus amados, talvez você nunca tenha falado isso em voz alta, mas em alguns momentos, enquanto olha para o espelho, enquanto percebe o corpo mais cansado, enquanto vê o tempo passando rápido demais, alguma coisa dentro de você pergunta em silêncio: será que minha melhor parte já ficou para trás? E o mais difícil não é apenas ver os anos passando. É sentir que muitas pessoas só valorizam força, aparência, juventude e velocidade, enquanto quem envelhece começa a carregar dores que ninguém percebe, memórias que apertam o coração, silêncios dentro da casa, filhos ocupados, noites mais longas, pensamentos escondidos que aparecem quando tudo fica quieto. Mas escute isso com atenção. Deus nunca chamou nenhuma fase da sua vida de inútil. Existe uma beleza espiritual que só nasce depois das batalhas. Existe uma paz que só aparece depois das lágrimas. Existe uma força que não vem do corpo. Vem da presença de Deus sustentando a alma ao longo dos anos. E talvez seja exatamente por isso que você chegou aqui hoje. Porque enquanto muita gente acredita que envelhecer significa perder valor, Deus olha para aqueles que continuam caminhando com Ele e diz: ainda vão dar frutos. Ainda existe propósito na sua vida. Ainda existe presença sobre você. Ainda existe algo que Deus quer fazer através da sua história. Então permaneça aqui até o fim desta oração. Porque o que começa agora não é apenas uma mensagem sobre envelhecer. É um encontro com o Deus que continua segurando sua mão, mesmo quando o tempo muda tudo ao redor. Agora o ambiente começa a ficar diferente dentro da alma. Como se, aos poucos, o peso dos pensamentos começasse a diminuir, e a presença de Deus fosse ocupando os espaços que antes estavam cheios de medo, ansiedade e silêncio. Respire devagar por um instante. Perceba como existe algo sagrado nas pequenas coisas que normalmente passam despercebidas. A luz entrando lentamente pela janela, o vento tocando suavemente o rosto, o som distante da manhã acordando, o coração ainda batendo, a oportunidade de viver mais um dia. Nada disso é comum quando se olha com os olhos da fé, porque cada novo amanhecer é uma prova silenciosa de que Deus ainda sustenta a sua existência. Meus amados, há pessoas que acordaram hoje apenas preocupadas com o que perderam, mas existe algo diferente quando alguém desperta na presença do Senhor. Mesmo carregando limitações, mesmo convivendo com dores, mesmo sentindo o peso dos anos, ainda assim existe paz, ainda assim existe esperança, ainda assim existe vida florescendo dentro do coração. E talvez durante muito tempo você tenha acreditado que envelhecer significava apenas se afastar daquilo que um dia foi. Mas Deus começa a mostrar outra verdade. Há uma maturidade espiritual que nasce com o tempo. Há pessoas que, conforme os anos passam, aprendem a ouvir mais a voz de Deus do que a voz do medo. Porque quem caminha com Deus não envelhece vazio. Envelhece cheio de experiências que o céu viu. Cada cicatriz carrega uma história que Deus acompanhou em silêncio. Cada lágrima derramada durante a madrugada foi percebida pelo Senhor. Cada oração feita baixinho, cada momento em que você pensou que não conseguiria continuar, Deus estava ali. E existe algo muito forte nisso, porque o mundo costuma celebrar apenas quem aparenta força por fora. Mas Deus honra aqueles que permaneceram firmes, mesmo quebrados por dentro. Aqueles que continuaram acreditando mesmo depois das perdas. Aqueles que ainda conseguem agradecer apesar das marcas que o tempo deixou. Talvez você tenha perdido pessoas importantes ao longo da vida. Talvez existam lembranças que ainda apertam o coração quando a casa fica silenciosa. Talvez existam dias em que o passado parece mais presente do que o futuro. Mas Deus não terminou sua história. E é nesse momento que o Salmo 92 começa a ganhar vida de uma maneira diferente. Quando a palavra diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Deus não está falando apenas sobre idade. Ele está falando sobre uma alma que continua viva na presença dele.
Uma pessoa que continua florescendo por dentro, mesmo quando o tempo passa por fora. Existe algo muito profundo nesse versículo, porque ele confronta diretamente aquilo que o mundo tenta colocar dentro da mente das pessoas todos os dias. O mundo diz que, com o tempo, a pessoa perde utilidade. Deus diz que ainda dará frutos. O mundo diz que a velhice é o fim da beleza da vida. Deus diz que ainda haverá verdor. O mundo diz que os anos roubam valor. Deus diz que aqueles que permanecem nele continuam cheios de vida. E talvez você precise ouvir isso hoje mais do que imagina. Sua vida não terminou, porque o tempo passou. Meus amados, há pessoas que chegam em determinada fase da vida carregando apenas arrependimentos, dores acumuladas e um coração cansado. Mas quando alguém permanece plantado na presença de Deus, algo diferente acontece. A alma não seca. O coração não endurece completamente. Ainda existe ternura. Ainda existe fé. Ainda existe sensibilidade para sentir Deus nas pequenas coisas. Porque a presença do Senhor conserva aquilo que o tempo sozinho destruiria. E o mais bonito é perceber que Deus nunca teve pressa com a sua história. Enquanto muita gente se desespera tentando correr atrás da juventude perdida, Deus continua trabalhando na profundidade da alma, moldando paciência, produzindo sabedoria, curando feridas antigas, ensinando sobre o que realmente importa. Há lições que só podem ser aprendidas depois de muitos anos caminhando com Deus. Talvez hoje você consiga enxergar coisas que antes não enxergava. Talvez valorize mais um abraço, uma conversa tranquila, um café em silêncio, uma oração sincera, a saúde de quem ama, a paz dentro de casa. Porque o tempo, quando vivido longe de Deus, endurece, mas quando vivido na presença dele, amadurece. E existe uma diferença enorme entre envelhecer e amadurecer espiritualmente. Há pessoas jovens completamente vazias, e há pessoas mais velhas carregando uma presença que acalma qualquer ambiente. Pessoas que aprenderam a depender de Deus. Pessoas que já passaram por perdas, doenças, crises, despedidas, mas continuam de pé porque existe algo sustentando elas por dentro. Isso é fruto espiritual. É exatamente disso que o Salmo 92 está falando. De uma vida que continua produzindo esperança mesmo depois das tempestades. De alguém que talvez já tenha chorado escondido muitas vezes, mas ainda consegue dobrar os joelhos e agradecer a Deus por mais um amanhecer. E talvez hoje o Senhor esteja tentando restaurar justamente isso dentro de você. Não apenas a esperança de continuar vivendo, mas a capacidade de continuar florescendo espiritualmente enquanto os anos passam. Porque quem envelhece com Deus não vive apenas contando o tempo. Passa a viver entendendo o propósito de cada estação. E quando a alma começa a entender isso, algo muda silenciosamente dentro do coração. A pessoa para de olhar para a própria vida apenas pelo que perdeu e começa a perceber aquilo que Deus ainda preservou. Porque até aqui, Deus sustentou você. Houve momentos em que parecia impossível continuar. Dias em que o cansaço emocional era tão grande que até levantar da cama exigia força. Fases em que a solidão falava mais alto do que qualquer palavra de esperança. Pessoas partiram. Ciclos terminaram. O corpo mudou. A mente ficou cansada de carregar tantas preocupações silenciosas. Mas mesmo assim, você chegou até aqui. E isso não aconteceu sozinho. Meus amados, às vezes Deus permite que o tempo revele uma verdade que a juventude acelerada não consegue enxergar. A vida não é sustentada apenas pela força humana. Existe uma mão invisível segurando você durante todo o caminho. Talvez seja por isso que hoje certas coisas já não impressionam mais como antes. O orgulho perdeu valor. A aparência deixou de ser prioridade. As disputas vazias cansaram sua alma. Porque existe um momento em que o coração começa a desejar algo mais profundo do que reconhecimento humano. Paz. Uma paz verdadeira. Aquela que não depende das circunstâncias estarem perfeitas. A paz de saber que Deus continua presente, mesmo quando tudo muda ao redor. E é exatamente aqui que a mentalidade começa a se transformar. Porque muitas pessoas
vivem aterrorizadas pelo envelhecimento. Lutam contra o tempo como se cada marca no rosto fosse uma derrota. Tentam esconder a idade, esconder as dores, esconder a fragilidade. Mas quem caminha com Deus começa a enxergar o tempo de outra maneira. Cada ano vivido se transforma em testemunho. Cada cicatriz se torna uma prova de sobrevivência. Cada dificuldade vencida revela a fidelidade de Deus. E o coração passa a entender aquilo que Isaías 46:4 declara com tanta força: até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Olhe a profundidade disso. Deus não ama você apenas na sua juventude. Ele não permanece ao lado apenas quando você se sente forte, produtivo ou cheio de energia. O Senhor está dizendo: eu continuarei carregando você. Mesmo nos dias em que o corpo estiver cansado, mesmo quando as forças diminuírem, mesmo quando o medo do futuro aparecer durante a madrugada, mesmo quando você sentir que ninguém percebe suas dores silenciosas, Deus permanece. E talvez essa seja uma das maiores seguranças que alguém pode ter na vida. Saber que existe um Deus que não abandona seus filhos conforme o tempo passa. Porque os homens mudam, as fases mudam, os relacionamentos mudam, mas Deus continua sendo abrigo. E existe uma história na Bíblia que revela algo muito poderoso sobre envelhecer na presença de Deus. Uma história que quase sempre passa despercebida, mas que carrega uma das mensagens mais bonitas sobre permanecer firme espiritualmente ao longo dos anos. A história de Simeão. Enquanto muitas pessoas viviam distraídas, correndo atrás de interesses passageiros, Simeão envelhecia esperando uma promessa de Deus. Os anos passaram, o cabelo ficou branco, o corpo perdeu parte da força, mas a esperança continuava viva dentro dele. Isso é raro, porque o tempo costuma cansar as pessoas por dentro antes mesmo de cansar por fora. Muita gente começa a vida cheia de fé, mas vai endurecendo ao longo do caminho. As dores acumuladas transformam o coração. As perdas geram revolta. As decepções roubam a esperança. E sem perceber, a alma vai ficando fria. Mas Simeão permaneceu sensível à presença de Deus, mesmo depois de muitos anos. O Evangelho diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Olhe a profundidade disso. Um homem envelhecendo, mas ainda cheio da presença de Deus, ainda ouvindo a voz do céu, ainda acreditando que a promessa se cumpriria. E um dia, no meio de uma rotina aparentemente comum, Simeão segurou Jesus nos braços. Imagine esse momento. Depois de tantos anos esperando, depois de tantas madrugadas silenciosas, depois de tanto tempo caminhando pela fé, finalmente, seus olhos contemplaram aquilo que Deus havia prometido. Talvez hoje sua alma precise entender algo muito importante. Deus não esquece das promessas feitas aos seus filhos só porque o tempo passou. Meus amados, às vezes o céu trabalha em silêncio durante anos, e justamente por isso, muitas pessoas desistem antes do cumprimento. Olham para o relógio, olham para a idade, olham para as limitações e concluem que já acabou. Mas Deus não depende da lógica humana para agir. Há promessas que amadurecem junto com a alma. Há coisas que só podem ser entregues quando o coração aprende a descansar em Deus. E talvez uma das maiores lições da vida de Simeão seja essa. Vale a pena permanecer fiel, mesmo quando tudo parece demorado demais. Porque existe uma recompensa espiritual para aqueles que continuam caminhando com Deus até o fim. Talvez você não tenha mais a mesma força física de antes. Talvez existam limitações que ninguém além de você entende completamente. Talvez algumas noites tragam pensamentos difíceis sobre o futuro. Mas sua vida ainda carrega propósito. Seu testemunho ainda inspira pessoas. Sua oração ainda tem força. Sua presença ainda pode levar paz para alguém. E Deus continua vendo valor em cada etapa da sua caminhada. O mundo costuma idolatrar velocidade. Deus honra a permanência. O mundo celebra a aparência. Deus contempla fidelidade. E existe algo extremamente bonito em alguém que continua buscando a presença do Senhor, mesmo depois de tantos anos de batalhas.
Agora talvez você comece a perceber que envelhecer com Deus não acontece apenas dentro de uma igreja. Acontece nas pequenas escolhas feitas todos os dias, nos detalhes simples que muita gente ignora, na maneira como você acorda, como trata as pessoas, como enfrenta o silêncio, como conversa com Deus quando ninguém está olhando. Porque a presença do Senhor não se limita a momentos emocionantes. Ela acompanha a rotina. Meus amados, há algo profundamente espiritual em continuar agradecendo mesmo quando a vida não está perfeita. Em continuar orando mesmo quando o coração está cansado. Em continuar acreditando mesmo depois de tantas decepções. Isso é maturidade espiritual. É aprender que Deus continua sendo bom até nos dias silenciosos. Talvez durante muitos anos você tenha pedido grandes sinais, grandes respostas, grandes mudanças. Mas conforme a alma amadurece, começa a perceber Deus em coisas menores. Em um abraço sincero, em uma ligação inesperada, em um amanhecer tranquilo, em uma mesa simples com pessoas amadas, em um momento de silêncio onde o coração finalmente consegue descansar. Porque quem vive na presença de Deus aprende a enxergar o céu nos detalhes. E existe algo muito bonito nisso. O coração deixa de viver desesperado tentando controlar tudo e começa a descansar mais na direção do Senhor. A ansiedade diminui. A necessidade de provar valor para os outros enfraquece. A alma entende que não precisa correr o tempo inteiro. Deus nunca esteve atrasado. Talvez hoje você esteja percebendo que algumas dores que viveu ensinaram lições que não poderiam ser aprendidas de outra maneira. Certas perdas aproximaram você de Deus. Certos momentos difíceis fizeram sua oração ficar mais sincera. Certas madrugadas ensinaram dependência. E mesmo sem perceber, você foi amadurecendo espiritualmente. Porque há uma diferença enorme entre conhecer versículos e conhecer Deus dentro da dor. Muita gente sabe falar sobre fé, mas poucas pessoas aprenderam a descansar verdadeiramente no Senhor depois de enfrentar batalhas reais. E talvez essa seja uma das maiores riquezas de envelhecer com Deus. A alma para de depender apenas da emoção e começa a desenvolver intimidade com a presença dele. Uma intimidade silenciosa, profunda, constante. Aquela sensação de que, mesmo sozinho em um quarto, você não está abandonado, porque Deus permanece ali, nos detalhes da rotina, na respiração tranquila depois de uma oração, no silêncio da madrugada, na força inesperada para continuar, na paz que surge sem explicação. E talvez seja exatamente agora que o Espírito Santo esteja tentando lembrar você de algo importante. Sua caminhada até aqui não foi em vão. Cada lágrima, cada oração, cada batalha silenciosa, cada vez que você escolheu permanecer de pé. Deus viu tudo. Mas existe algo que muitas pessoas não percebem enquanto envelhecem. Nem toda batalha acontece diante dos olhos humanos. Algumas das guerras mais intensas acontecem dentro da mente, dentro do coração, no silêncio da alma. Porque conforme o tempo passa, o inimigo tenta plantar pensamentos perigosos. Pensamentos de inutilidade, solidão, medo, desânimo. A sensação de que já não existe mais propósito. A ideia de que Deus está distante. E lentamente, muitas pessoas começam a lutar batalhas espirituais sem perceber. Meus amados, existe uma guerra invisível acontecendo, e talvez você tenha sentido isso em algumas noites. A mente cansada demais para descansar. Pensamentos negativos aparecendo sem aviso. Um peso emocional difícil de explicar. O coração tentando permanecer firme, mas ao mesmo tempo enfrentando medos silenciosos sobre o futuro. É exatamente por isso que a palavra de Deus fala sobre a armadura espiritual em Efésios 6. Porque ninguém vence uma batalha espiritual estando despreparado por dentro. E perceba algo profundo. Deus não manda seus filhos enfrentarem a vida sozinhos. Ele oferece proteção espiritual para aqueles que permanecem nele. Quando a Bíblia fala sobre o cinturão da verdade, está ensinando que existem momentos em que será necessário se apegar àquilo que Deus diz e não ao que o medo tenta colocar dentro da mente. Porque o inimigo sempre tenta distorcer a verdade.
Faz a pessoa acreditar que perdeu valor, que está esquecida, que já não consegue continuar. Mas Deus continua dizendo: você ainda é amado. A couraça da justiça protege o coração, porque existem feridas emocionais que tentam endurecer a alma com o passar dos anos. Mágoas antigas, palavras que machucaram profundamente, abandonos, injustiças. Mas Deus não quer que o coração fique aprisionado nisso. O Senhor deseja preservar sua alma viva por dentro. Os calçados da preparação do Evangelho da Paz mostram algo poderoso. Há pessoas que carregam inquietação o tempo inteiro. Vivem aflitas, aceleradas, assustadas com o amanhã. Mas quem caminha com Deus aprende a desenvolver paz mesmo em meio às incertezas. O escudo da fé talvez seja uma das partes mais importantes nessa fase da vida, porque existirão dias em que pensamentos ruins virão como flechas invisíveis. Medos sobre doenças, medos sobre solidão, medos sobre perdas, medos sobre o futuro da família. Mas a fé impede que esses pensamentos destruam completamente o coração, e o capacete da salvação protege a mente. Olhe como isso é atual. Quantas pessoas estão adoecendo emocionalmente porque vivem presas em pensamentos escuros? Quantas pessoas perderam a esperança porque deixaram a mente ser consumida pelo medo? Mas Deus deseja guardar seus pensamentos, trazer calma, trazer direção, trazer equilíbrio espiritual. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lembra que existe poder nas Escrituras. Existe força quando alguém declara aquilo que Deus diz acima daquilo que o medo sente. Porque a batalha espiritual não é vencida apenas pela emoção. Ela é vencida pela permanência na presença de Deus. E talvez depois de tudo o que você viveu, depois das perdas, dos aprendizados, das noites difíceis e das orações silenciosas, exista uma pergunta que ainda permanece dentro do seu coração. Qual é o meu propósito agora? Porque muita gente acredita que propósito tem prazo de validade. Acreditam que Deus usa apenas quem está começando a vida, apenas quem tem energia de sobra, apenas quem aparenta força diante do mundo. Mas Deus nunca trabalhou dessa forma. Meus amados, existem pessoas que descobrem o propósito verdadeiro justamente depois das maiores batalhas da vida. Porque certas missões só podem ser cumpridas por quem aprendeu a sofrer sem perder a fé. Só podem ser carregadas por quem conhece a dor, a espera, o silêncio, e mesmo assim, continua acreditando em Deus. Talvez hoje você não perceba o impacto da sua existência, mas sua história fala, seu testemunho fala, sua permanência fala. Há pessoas observando silenciosamente a maneira como você continua firme, apesar das dificuldades. Pessoas aprendendo através da sua fé. Pessoas sendo inspiradas pela sua resistência emocional. Às vezes um conselho simples, uma oração sincera, uma palavra calma, podem transformar o dia de alguém profundamente. Porque propósito não é apenas fazer algo grandioso diante das multidões. Muitas vezes, propósito é sustentar esperança dentro de casa. É manter a fé viva dentro da família. É continuar sendo luz mesmo depois de tantas tempestades. E Jeremias 29:11 revela algo poderoso quando Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olhe a profundidade disso. Deus continua pensando no seu futuro, mesmo que você ache que já viveu a maior parte da caminhada. Mesmo que o medo tente convencer você de que os melhores dias ficaram para trás. Mesmo que existam limitações físicas ou emocionais. Deus ainda enxerga futuro onde muitos enxergariam apenas fim. Porque o Senhor não mede utilidade pela idade. Ele mede disponibilidade do coração. E talvez hoje exista algo que Deus queira reacender dentro da sua alma. Não necessariamente grandes sonhos humanos, mas uma nova vontade de viver com significado. Uma nova paz para continuar caminhando. Uma nova alegria nas pequenas coisas. Uma nova disposição para servir, amar, aconselhar, orar e permanecer perto da presença dele.
Há sementes espirituais que ainda serão plantadas através da sua vida. Há pessoas que ainda encontrarão esperança através das suas palavras. Há orações suas que continuam alcançando pessoas mesmo sem você perceber. E talvez o céu esteja tentando lembrar você de algo muito importante agora. Enquanto existe vida, existe propósito. E neste momento, talvez Deus esteja pedindo apenas uma coisa de você: silêncio dentro da alma para conseguir ouvir aquilo que realmente importa. Porque durante muito tempo, a mente ficou ocupada demais com preocupações, responsabilidades, medos e lembranças. E sem perceber, o coração começou a carregar pesos que nunca deveria carregar sozinho. Mas agora, por alguns instantes, permita que sua alma desacelere. Meus amados, pense em tudo o que Deus já fez por você até aqui. Mesmo nas fases em que parecia que nada estava acontecendo, Ele sustentou sua vida. Houve portas que se fecharam para proteger você. Houve livramentos que talvez nunca serão totalmente compreendidos. Houve momentos em que Deus segurou sua mente quando ela estava perto de desmoronar. E talvez hoje seja o momento de olhar para dentro com sinceridade. Não para se condenar, mas para perceber como sua alma realmente está. Existe alguma ferida que ainda precisa ser entregue a Deus? Existe algum medo silencioso roubando sua paz? Existe algo que você tenta controlar sozinho há tempo demais? Existe um peso emocional escondido atrás do sorriso que ninguém percebe? Porque às vezes o corpo envelhece, mas o coração continua carregando dores antigas que nunca foram tratadas diante de Deus. E o Senhor não quer apenas acompanhar seus anos de vida. Ele quer curar sua alma ao longo da caminhada. Talvez existam lembranças que ainda machucam quando voltam à mente. Pessoas que partiram, palavras que feriram profundamente, fases difíceis que deixaram marcas invisíveis. E mesmo depois de tanto tempo, algumas dessas dores continuam silenciosamente vivas dentro de você. Mas Deus consegue tocar lugares dentro da alma que ninguém mais consegue alcançar. Ele conhece pensamentos que nunca foram verbalizados. Conhece medos escondidos. Conhece lágrimas derramadas em silêncio. Conhece aquele momento da madrugada em que o coração ficou apertado sem explicação. E mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua permanecendo ao seu lado. Talvez seja exatamente por isso que você chegou até esta oração hoje. Não apenas para ouvir palavras bonitas, mas para permitir que Deus visite partes da sua alma que estavam cansadas demais para continuar sozinhas. Porque existe um tipo de paz que não nasce das circunstâncias, nasce da presença de Deus. E antes de começarmos a orar, apenas respire fundo mais uma vez. Sinta este momento. Perceba que você ainda está aqui. Ainda existe fôlego. Ainda existe propósito. Ainda existe graça sustentando sua vida. E talvez pela primeira vez em muito tempo, sua alma esteja começando a descansar novamente. Pai amado, neste momento de silêncio e entrega, nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem força fingida, apenas como filhos que precisam sentir novamente o cuidado do Senhor sobre a própria vida. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Houve dias em que pensamos que não conseguiríamos continuar. Houve noites de lágrimas silenciosas, momentos de medo, fases de solidão, períodos em que o coração ficou cansado demais. Mas mesmo quando não percebíamos, Tua mão permaneceu segurando a nossa. E hoje, nós entendemos que não chegamos até aqui sozinhos. Foi a Tua graça, foi o Teu cuidado, foi o Teu amor silencioso, nos mantendo de pé em cada estação da vida. Pai, existe alguém orando comigo agora que carrega medos profundos dentro da alma. Medo do futuro, medo da solidão, medo da doença, medo de perder pessoas amadas, medo de envelhecer e se sentir esquecido. Mas neste momento, em nome de Jesus, que toda angústia escondida comece a perder força dentro desse coração. Que a Tua paz visite esta casa agora. Que o Senhor abrace aqueles que se sentem emocionalmente cansados.
Que o teu Espírito toque as memórias feridas, cure pensamentos machucados, acalme a mente aflita e devolva descanso para esta alma. Pai, ensina-nos a envelhecer na tua presença. Ensina-nos a encontrar beleza nas fases da vida que o mundo despreza. Ensina-nos a continuar florescendo espiritualmente, mesmo quando o tempo passa. Que nunca percamos a sensibilidade para ouvir tua voz. Que nunca percamos a fé. Que nunca percamos a capacidade de agradecer pelos pequenos milagres diários. Obrigado pelo amanhecer. Obrigado pelo fôlego. Obrigado pelas pessoas que ainda caminham ao nosso lado. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu e até pelas que fechou para nos proteger. Pai amado, coloca agora sobre nós toda a armadura espiritual descrita em Efésios 6. Reveste nossa mente com o capacete da salvação para que pensamentos de medo, tristeza e desânimo não dominem o coração. Coloca sobre nós a couraça da justiça para proteger nossas emoções das feridas que o inimigo tenta reacender. Firma nossos pés na paz que vem do Evangelho. Entrega-nos o escudo da fé para apagar cada pensamento negativo lançado contra nossa alma, e que a tua palavra permaneça viva dentro de nós como espada espiritual em meio às batalhas invisíveis. Senhor, visita também nossa família. Protege nossos filhos. Guarda nossos netos. Abençoa aqueles que amamos. Que dentro desta casa exista união, paz, sabedoria e proteção espiritual. Afasta toda divisão, todo peso emocional, toda opressão silenciosa e toda escuridão que tenta roubar a alegria do nosso lar. Pai, fortalece também nossa saúde. Sustenta aqueles que estão cansados fisicamente. Visita quem luta contra dores constantes. Renova as forças daqueles que já estavam perdendo a esperança. E mesmo quando o corpo estiver cansado, que a alma continue viva na tua presença. Senhor, dá direção para nossas decisões. Não permita que o medo controle nossos próximos passos. Ajuda-nos a viver cada fase da vida com dignidade, fé e propósito. Mostra-nos que ainda podemos servir, amar, aconselhar, acolher e ser instrumento das tuas mãos nesta terra. Porque enquanto houver vida, ainda existe propósito. E neste momento, nós entregamos diante do Senhor tudo aquilo que carregamos em silêncio. Toda preocupação escondida, toda dor antiga, toda lágrima que ninguém viu, toda batalha interna que parecia pesada demais. Recebe, Pai. Cuida daquilo que já não conseguimos controlar. Traz descanso para a mente, traz leveza para o coração, traz esperança para o amanhã. E que ao terminar esta oração, exista dentro desta alma uma certeza profunda. O tempo pode mudar muitas coisas, mas o teu amor continuará permanecendo para sempre. Nós oramos assim, confiando que o Senhor continua conosco em cada estação da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração, escreva nos comentários. Na presença de Deus, minha alma continua florescendo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o tempo não apaga o propósito de Deus na vida de quem permanece nele. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé todos os dias, inscreva-se no canal e caminhe conosco nesta jornada de paz, esperança e presença de Deus.